Bartimeu estava sentado à beira do caminho, cego, dependente da misericórdia das pessoas e acostumado a ouvir os passos de quem passava. Ele provavelmente já havia aprendido a conviver com a sua limitação. Mas naquele dia algo diferente aconteceu. Jesus, ele estava passando. Quando nós lemos Marcos 10:47, o texto diz que quando Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele reconheceu sua necessidade, mas também reconheceu quem era aquele que poderia mudar a sua história. Ele sabia que precisava de um milagre e sabia a quem deveria recorrer. Talvez você também esteja vivendo à beira do caminho. Talvez existam áreas na sua vida nas quais você já se acostumou com a dor, com a frustração, com a espera e até mesmo com aquilo que um dia você sonhou que mudaria. Mas hoje eu quero lhe dizer algo. Não confunda aquilo que você viveu até agora com aquilo que Deus ainda pode fazer. Bartimeu, ele ouviu Jesus passar e decidiu clamar. Aí nós encontramos uma situação interessante. A multidão tentou silenciá-lo e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais. Marcos capítulo 10, verso 48. O que nós aprendemos aqui? Que há algo poderoso e inigualável na atitude do cego. Quanto mais mandavam ele se calar, mais ele clamava. A oposição não matou a sua esperança. A voz da multidão não foi maior que o desejo de encontrar Jesus. Então entenda que há momentos em que você precisará escolher qual voz você vai ouvir. A voz daqueles que dizem desista, não adianta mais, você não vai conseguir, ou a voz daquele que continua dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As escrituras elas declaram que lá em Jeremias capítulo 33:3 diz que nós devemos clamar ao Senhor. O que o texto diz? Clama a mim e eu te responderei. Então Bartimeu clamou, e isso fez com que Jesus parasse. E isso aqui é emocionante. Jesus estava caminhando, mas parou por causa do clamor de um homem que a multidão queria silenciar. Então Jesus mandou chamá-lo. E quando Bartimeu ouviu que Jesus o chamava, aconteceu algo extraordinário. O texto diz: lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Marcos 10:50. Ele estava sentado, mas se levantou. Estava à margem do caminho, mas foi até Jesus. Estava vivendo uma realidade marcada pela escuridão, mas decidiu caminhar em direção àquele que poderia lhe devolver a sua visão. Talvez hoje Jesus esteja chamando você para que você se levantar, para você sair da realidade que você se encontra. Então, levante-se da acomodação, levante-se do medo, levante-se da incredulidade, levante-se daquilo que faz você acreditar que não há mais esperança. Não permaneça sentado diante de uma oportunidade de se aproximar daquele que tem o poder, daquele que tem a capacidade de transformar a realidade da sua vida, que é Cristo Jesus. Bartimeu não respondeu com uma longa explicação. Ele sabia o que precisava. Rabone, que eu torne a ver. Senhor, eu sou cego, eu quero voltar a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente Bartimeu passou a ver. Mas essa história de milagre ela não termina aqui. Em Marcos 10:52, o texto diz: e seguia a Jesus estrada fora. E esse talvez seja o maior milagre de todos.
Bartimeu não recebeu a visão para simplesmente voltar à velha vida. Ele recebeu a visão e passou a seguir Jesus. O que adianta receber uma bênção e continuar distante daquele que o abençoa? O que adianta Deus abrir a porta e depois de entrar esquecer quem abriu? O que adianta pedir um milagre para continuar vivendo como antes? Bartimeu, ele nos ensina que a verdadeira fé não apenas clama, a verdadeira fé se levanta, a verdadeira fé se aproxima, a verdadeira fé responde ao chamado, a verdadeira fé muda o caminho. Talvez você esteja esperando Jesus fazer alguma coisa por você, mas talvez nesse momento Jesus esteja esperando uma atitude sua. E a questão é, você já reconheceu a sua necessidade? Então clame. Você está sendo impedido? Então persevere. Porque o Senhor Jesus, Ele está lhe chamando sim, mas você tem que se levantar. Você sabe o que precisa? Então apresente a Ele. E quando o milagre acontecer, não volte para a antiga estrada. Siga Jesus. O texto de Apocalipse capítulo 3, versos 20 diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Talvez Cristo esteja batendo hoje a porta do seu coração. Não deixe que a multidão, o passado, o medo, a comparação impeça você de responder aquilo que Cristo está colocando no seu coração. Bartimeu começou sentado à beira do caminho e terminou caminhando com Jesus. Essa é a mudança que Deus deseja realizar. Tirar você da margem e colocá-lo no caminho. Tirar você da passividade e colocá-lo em movimento. Tirar você da escuridão e conduzi-lo para a luz. Então, não permaneça sentado quando Jesus está passando. Não se cale quando você pode clamar. Não desista quando Ele está chamando. Levante-se, aproxime-se, creia e siga Jesus. Porque a fé que reconhece sua necessidade, clama por Cristo. Persevere diante da oposição e responda ao chamado de Jesus com uma fé que se movimenta. Porque hoje pode ser o dia em que você deixará de apenas esperar uma mudança e decidirá se você deverá levantar para poder encontrar Jesus. Bartimeu levantou-se de um salto. E a pergunta que não quer calar é: e você? O que você está esperando para se levantar para seguir Jesus? Então que essas palavras, elas abençoem sua vida. Até a próxima.